Olá, Leoa! Sejam bem-vindas ao Pode Liderar Mulheres no Topo. Aqui é a Daniela Grolli, host do Pode Liderar. Você que está nos ouvindo aqui no Spotify, é bem importante que você nos siga aqui e também que você avalie os nossos episódios. Você que está nos assistindo no YouTube, é importante que você se inscreva no nosso canal, para toda vez que existir um episódio novo, você vai receber uma notificação. No dia de hoje, a gente está aqui com a Andréia. Não vou me arriscar a falar o sobrenome dela, que nem eu falei nos stories hoje, né? Deia, já sou super íntima da Andréia. Deia, posso chamar de Deia? Pode, claro. Andréia, o quê? Neukamp. Eu já ia falar Neukamp, né? A Andréia, então, de formação, ela é arquiteta, mas atualmente ela atua com marca pessoal, certo? Isso, posicionamento de marcas pessoais. Perfeito. Tu trabalha com posicionamento de pessoas em ambiente corporativo ou é só empreendedorismo? Como é que é isso, Andréia? Então, eu costumo dizer que o posicionamento de marca pessoal, ele é para todos. Mas eu escolho trabalhar, a gente tem que escolher um nicho, né? Escolho trabalhar com mulheres empreendedoras e profissionais autônomas, né? Tá. No mercado de trabalho. Mas ele serve para todos. O que a gente fala, o que a gente vê dentro do posicionamento de marca pessoal serve também para pessoas do corporativo, né? Ah, legal. Mas elas ainda não se atentaram para isso. Perfeito. Aliás, eu queria te agradecer, né? A gente começou falando aqui, eu queria te agradecer por ter aceitado meu convite de estar aqui, dividindo, empoderando outras mulheres. Eu sempre digo que a gente acaba inspirando a tua história. Para mim, faz muito tempo que eu te sigo na rede social. E desde a época que tu passou pela doença, e eu acompanhei essas etapas ali que tu acabou vivenciando. E foi bem importante, assim, ver o conteúdo que tu produzia, enfim. E que eu queria, na verdade, te agradecer queria te agradecer por tu ter aceitado o meu convite de estar aqui hoje. Eu que agradeço muito o convite. Fiquei muito honrada, muito agradecida. Legal. E me conta, assim, como é que tu foi da arquitetura para marca pessoal? Misericórdia. Sim, né? 360 na vida. Então, eu me formei, né, em 2011, faz muito tempo. Trabalhei 9 anos, começando lá no começo, né? Trabalhei 9 anos na empresa com meu pai, que era do meu pai, né? Mas era familiar. Que é uma de piscinas, né? De piscinas, né? Piscina então, vende? Olha, vende. Em Caxias vende? Em Caxias, sobreviver de vender piscina que é difícil, mas vende. Legal, desculpa, vai lá. Enfim, a gente trabalhou durante 9 anos, a gente tivemos a empresa, mas ela tinha vários produtos dentro, né? Para poder sobreviver, obviamente. E aí lá eu comecei a despertar interesse, então, para essa questão da arquitetura pelos projetos que vinham surgindo, né, pela loja lá. E aí escolhi a arquitetura porque eu gostava da área, enfim, e fui, né, trabalhar. E aí tem momentos na vida, né? Então a gente costuma dizer que tem as crises, né? A crise de meia-idade. Então talvez eu tenha chegado ali numa crise de meia-idade e eu tenha me questionado algumas coisas. E aí foi que eu comecei E também, junto com isso, foi o nascimento do meu primeiro filho. Em que momento foi isso que tu começou a se questionar? Eu tinha uns 30. Tá. Já estava casada e a gente decidiu que só íamos ter filhos depois que eu me formasse. Então eu me formei. E a gente, então, já encomendou ele no próximo ano ali. E ele nasceu, e aí junto com ele veio muitas questões aí em relação a maternar, em relação à mulher, em relação a filho, em relação ao ser humano, como é que ele funciona. E aí eu fui curiosando e lendo bastante coisa ali na gestação já. E aí tu vai abrindo uma porta, assim, né, para o autodesenvolvimento, para o autoconhecimento, que ela não se fecha nunca mais, né? E aí fui gostando e me interessando por outras áreas além da arquitetura. Mas junto com isso, né, fui tocando. Sempre trabalhei, tive escritório por 7 anos. Tu fazia projetos independente do que... Eu tava mais indo pro foco do comercial. E aí depois, de muito tempo agora, eu entendo por que eu fui mais pro comercial. Mas eu trabalhei, fiz residencial, então fiz interiores, fiz a parte de construção civil também. Fiz a própria obra do meu marido, da empresa que a gente tem hoje, a gente tem a sede, né? Agora foi vendida para Randon, enfim. Mas tem a sede, e foi eu também que construí lá, junto com outro arquiteto, 4.000 metros quadrados, foi uma trabalheira. Olha só! Mas a gente fez desde construção civil até interiores, então conheci todas as áreas, assim. Eu gosto bastante da área, mas eu não me sentia realizada lá dentro. E aí tu fez uma transição. Então, eu comecei muito a estudar, né, muitas áreas, outras áreas, e aí acabou que nesse meio tempo encontrei com uma colega da faculdade, que era a Clau,
E a gente abriu um clube nesse meio tempo. Ah, isso. Me conta sobre esse clube. Foi em 2018, né? 2018. Então, a gente acabou se juntando para ser sócios de arquitetura. Não tinha nada de clube no meio da história. E aí, a gente começou a trabalhar como arquiteta. E aí, dentro da arquitetura, a gente começou a querer se diferenciar na arquitetura. Já lá atrás, eu queria... Nessa diferenciação, já era uma coisa que eu buscava. E aí, encontrei, na época, um curso do Fator X, do Pedro Superti. Não sei se tu conhece. E aí, a gente encontrou esse curso e tinha uma imersão em São Paulo que ia acontecer. Daí, daquela imersão pra frente, meu Deus, parece que abriu um portal, assim. Outra Andréia. Outra Andréia. E aí, a gente foi pra essa imersão, e aí tem várias pessoas que vão lá, né, então palestrar e falar e tal. E a gente se conectou com várias pessoas e gostou do que a gente ouviu. E a gente voltou de lá com essa ideia, então, de abrir, porque a gente sentia dentro da nossa área, eu acho que qualquer outro mercado também é assim, mas a nossa área é muito feita de panelinhas, assim, né? Sim. Então, a gente fica ou vendo só o problema, ou vendo só o problema do cliente, só o produto, só o fornecedor. Então, era sempre a mesma coisa. A gente queria ampliar um pouco mais e poder ter essa troca entre mulheres, né? De contribuir uma com os negócios das outras. Mas mais voltado para arquitetura? Não, o clube não tinha nada a ver com arquitetura, entendi. Nada a ver. Foi um movimento, assim, que foi indo, né? Não foi abrupto, assim, as loucas voltaram querendo abrir o clube. Foi gradativo, né? Foi gradativo. Quem acompanhou viu. Mas a gente começou a fazer algumas ações, né? Então, dentro do escritório ali, e ele foi se transformando em clube. Daí, dentro do clube, a gente fazia cafés, a gente fazia... chamar pessoas para palestrar, para falar sobre algum tema. A gente fazia bazar, fazia várias ações, então workshops. Todos os meses, assim? Todos os meses. Era um negócio, né? Então, a gente estava levando já como um negócio e a gente estava já tendo retorno daquilo. Mas para a gente ganhar uma escala com aquilo, né? A gente tinha que dar alguns passos e fazer algumas coisas que aí foi que, então, eu entendi que o preço que eu ia pagar para aquilo, eu não estava disposta. Entendi. Eu já tinha 2 filhos na época. E aí, para mim, avançar com esse projeto do clube, não ia... Daí, aí, nesses 2 anos ali, tu acabou ficando... fazendo projeto como arquiteta, fazendo alguns projetos. E, paralelo a isso, tu tinha o clube, isso? Os dois? Isso aí. A gente tinha o projeto, o clube e ela fazia também arquitetura. era arquiteta? Também. Mas vocês não eram sócias? Éramos sócias, Na arquitetura também? Na arquitetura também. Ah, legal. A gente era a Dash Arquitetura e o clube. Tá. E aí, depois a gente acabou largando, né, alguns projetos e focando mais no clube. E ela hoje ainda continua como arquiteta. Então, ela fez um 360 mesmo. Ela voltou para arquitetura, ficou ali bonitinha. E é uma excelente arquiteta. Que legal. E aí, 2020, tu encerrou. Aí vocês decidiram por que vocês decidiram encerrar em 2020? A gente daí decidiu passar por um processo de coach, as duas, pra gente se entender, né? Porque a gente tava ali dentro do clube meio que batendo cabeça, a gente fala, né? Fazendo algumas coisas muito parecidas, as duas. E a gente queria entender o que cada uma tinha de melhor pra então explorar o que cada uma tinha pra fazer. Dentro do negócio. Dentro do negócio. Tá. E aí foi que a gente passou por um processo de coach. E aí, desse processo, foi que eu acabei... E também dentro do clube, porque a gente fazia alguns workshops, alguns treinamentos ali. E aí foi dentro de um deles que a gente fez para empreendedoras e a gente colocou duas aulas que ia falar sobre redes sociais. Eu já tinha uma afinidade, eu tinha facilidade com essa área. Lá em 2018, né? Então, 5 anos atrás, pouca gente tinha... tu já criava conteúdo lá atrás, 2018? Sim, já gostava, já criava, já tinha conhecimento, sim, já sabia fazer tudo, sabe? Como é que funcionava a plataforma, tudo. Às vezes eu vejo as pessoas fazendo isso e eu penso assim, de onde é que eu tava em 2018 que eu não produzia conteúdo? E aí, foi que acabou que eu dei essa aula, então, dentro do workshop ali, e as gurias faziam, sério? Daí eu pensei, nossa, que gostoso sentir isso, né? Tu ensinar alguma coisa, as pessoas ficarem surpreendidas com o que tu tá falando, tá ensinando. E aí, enfim, olhei para esse mercado do digital, do marketing digital, e falei, acho que eu vou por aqui. E aí, por onde, né? Porque ele é um mercado gigante. Muito. E aí, eu fui, então, estudar social media com uma mentora e tal, que eu encontrei ali. E aí, foi que eu comecei a entrar para isso. Então, a gente passou por processo de coach e aí veio a pandemia. Então, o clube encerrou na pandemia. A gente, então, tomou essa decisão, porque os eventos eram todos presenciais, então não fazia mais sentido a gente continuar. E aí, junto com isso, eu falei, então, não vou mais, né, para voltar para arquitetura, encerrei.
E a minha última obra foi meu apartamento, que a gente mora hoje. Ah, é. E aí eu comecei então como social media, daí de lá para cá, então o percurso foi social media, depois abri uma agência, então, uma pequeníssima agência, né? Mas tinha uma agência de marketing, onde tinha pessoas me ajudando para desenvolver isso, parceiros e tal. E aí foi dentro disso, trabalhando com isso, que eu encontrei então uma lacuna, um gap ali, de falta realmente de trabalhar essas marcas, de trabalhar essas mulheres, essas pessoas que querem ir para o digital, queriam me contratar como agência, mas nem eu tinha ferramentas para ajudá-las e nem elas sabiam. Mas o que tu observava dela naquela época? De maneira geral, eu também observo isso, mas eu queria te ouvir, assim. O que tu observava naquela época, ou enfim, hoje ainda, quando a pessoa empreende e ela quer ir pro digital? Uhum. Elas, várias coisas em comum, assim, né? Então, que é esse gap ali que tu estava falando, né? Essa lacuna aí que existe. Então, delas não se conhecerem, então elas não sabem o que elas querem colocar ali, né? Então, elas não sabem o que elas têm de diferenciação, o que as diferem umas das outras, o porquê que elas fazem o que elas fazem, então, o que eu vou gerar de conteúdo, quem que é. Então, a primeira pergunta que a gente vai colocando ali, quem que é a Dani, quem que é a André? Então, elas não sabiam nem... Então, a gente não tinha uma base para trabalhar, né? Então, tanto do trabalho delas, quanto delas mesmas. Então, sempre quando a gente vai contratar um profissional, né, liberal, a gente quer... Primeiro tu compra a pessoa, depois tu compra o que ela vende, né? Uhum. Então, isso eu tenho muito perceptível nos meus atendimentos, que elas querem consumir algo de mim, mas elas nem sabem o que eu tenho lá. Uhum. O meu método, minha mentoria é o de menos, mas elas já compraram a pessoa antes. Então, é nesse quesito de construção da pessoa em si que eu entendi que faltava elas trabalharem. E tanto quando a gente fala de marcas, pessoas empresariais, quanto... corporativas não, pessoas individuais mesmo, né? Uhum. A pessoa está se vendendo produto ou serviço, quanto pequenas empresas, pequenas marcas, né? Porque a gente gosta de saber quem está por trás do negócio, quem é que é essa, né, essa empresa, não aquela coisa estática. Então, não dava nem engajamento, nem... Né? Não tinha essa conexão com as pessoas e elas não entendiam por quê. E aí foi eu querendo melhorar ali com elas que eu entendi que existia um mercado, um mundo, né, de conhecimento dentro da área de branding, de posicionamento, que então precisaria ser explorado para poder ajudá-las. Entendi. E como é que aí em 2020 foi que tu percebeu isso ou foi um processo assim que começou a... Porque 2020 foi bem forte a pandemia, né? Foi. Eu tava na pandemia, eu tava começando a estudar ali no início do ano. Então, março, abril, maio, comecei a estudar e aí comecei a pegar pessoas conhecidas, assim, né? Pra cuidar das redes sociais delas. E aí foi 2020, eu comecei a estudar, então isso. E aí 20 para 21 foi essa percepção, assim, que eu tive. 20 já, claro, que eu já percebi. E aí eu pensei na minha cabeça da época em fazer uma mentoria. Vamos ensinar elas né, o que eu já sei em relação a isso. Então, chamava Digitalize Seu Negócio, alguma coisa assim. Daí lá dentro a gente tinha 8 encontros e a gente desenvolvia algumas coisas. Mas eu senti também que eu ainda não tinha o preparo necessário para conduzi-las, né, naquele processo ali. Mas foi legal, foram 20 pessoas nessa primeira turma ali. Que legal. Que aí a gente já conseguiu... Nossa, bastante, né? Eu fiz um pequeno desafio ali, então, que elas tinham que participar. E duas entraram pelo desafio e as outras entraram... Porque também o meu ticket na época não era o mais correto. Então, foi de baixo para elas entrarem. Era 497, eu acho. Uhum. Então, também foi uma coisa que, tipo assim... né? Vamos lá, vamos fazer. E também as pessoas estavam com tempo, né? Então... Ah, sim. E na pandemia foi onde cresceu tudo, né? Exatamente. Ali no digital. Só que o digital, ele é bem amplo. Tu nunca sabe, eu percebo, né? Faz 3 anos que eu tô. E eu também já errei muito e também já gastei muito dinheiro Mas é um processo, entendo que é um processo, assim, que a gente acaba... É tentativa e erro, né? Total. Existe uma possibilidade. Tem regra. Isso que eu acho que é pior, assim. Porque pra ti pode dar certo, pro meu nicho não dá, sabe? Então, eu percebo bastante isso, assim, no digital. Quando a gente fala de marca pessoal... A gente fala só para empreendedoras? Então, a marca pessoal, eu costumo dizer que nós somos marca. Então, a primeira coisa, a gente tem que se reconhecer como marca. Então, cada uma de nós, a Dani, a Andréia, né? Todos nós somos uma marca. Então, a gente primeiro se reconhece como marca e a gente
por onde a gente passa, a gente deixa marcas. Então, a gente começa com essa questão bem pessoal mesmo, da gente começar a ter essa consciência de que a gente está nesse mundo, né? Passando, seja na nossa empresa, seja no nosso negócio, seja na nossa família, onde a gente está deixando a nossa marca ali. Então, eu costumo fazer algumas analogias. Então, é como se a gente deixasse a nossa pegada no chão, por onde a gente passa, na areia, né? A gente deixasse o nosso perfume. Então, nada mais é do que o branding, né? Vem como se fosse a escolha do perfume que a gente vai usar para deixar a marca, o cheiro no ambiente. No então, ambiente. a gente faz escolhas estratégicas conforme a gente vai atuando, né? Então, a marca pessoal, ela não é só para profissionais autônomas, empreendedoras, porque ela diz respeito a pessoas. Então, se uma pessoa que trabalha numa empresa, né, no corporativo, no que for, ela tiver consciência disso e ela for trabalhando a marca dela, ou ela se trabalhando, né, e tendo consciência do que ela faz, que tem valor o que ela faz, isso muda tudo. Para o que ela serve, na verdade. Que ela serve, exatamente. E aí, porque todos nós, né, deveríamos ter essa consciência de que a gente está aqui para servir uns aos outros. Então, as pessoas muitas vezes estão no trabalho com aquela sensação de que o trabalho é um mal necessário, né? Que precisa ser feito, que ele é pesado, que ele é ruim, né? Que ele é difícil, que ele tem que ser assim. Uhum. Então, se essa consciência do servir, do trabalho e do valorizar a tua marca começar nas pessoas, ela pode ser aplicada para qualquer área, né? Então, por isso que eu digo que o life branding é para todos. Porque é uma consciência que se as pessoas dentro... Imagina uma empresa, imagina você dona de um empreendimento. Se você tem funcionários que estão ali, estão de verdade, né? Estão engajados, estão ali sabendo a função deles, para que eles servem uns aos outros. E não só pensando porque o que conduz, né, o ser humano como um todo é o próprio ego. Então, muitas vezes as pessoas estão preocupadas com elas mesmas. Então, elas fazem, entram e saem preocupadas com elas mesmas e não estão preocupadas em servir no todo, né? Sim. Enquanto empresa, enquanto equipe. Isso eu percebo que, na verdade, para mim, a gente tem alguns conceitos diferentes. O nome, ele é diferente, mas para mim é a mesma coisa, assim. Eu tenho percebido depois que houve um avanço tecnológico importante, principalmente depois do Google, eu falo, né? A psicologia organizacional começou a estudar, começou a perceber. Todo mundo assistiu na escola aquele filme do Charles Chaplin, né? Que ele é Tempos Modernos. Que, na verdade, a pessoa estava em prol da produtividade. E hoje a gente percebe, na verdade, que... e a psicologia organizacional constatou isso, que pessoas felizes produzem mais. E pessoas felizes, elas precisam... O que tu tá querendo me dizer? Que pessoas felizes... As pessoas precisam descobrir o que as faz felizes, independente de onde elas estiverem. E eu percebo também que vem essa batida muitas vezes porque eu percebo que o propósito ele teve uma vulgarização muito grande nos últimos anos, assim. E se eu não tenho propósito, eu não... quem tem propósito esfrega na cara do outro que, olha, tu não tem e talvez tu não vai, sei lá, tu não vai ser feliz, não sei. E eu tenho, tá aqui o meu propósito. Eu comecei a perceber que o propósito... das pessoas, para quem não tem, porque é difícil, eu não acho fácil, eu não sei o que tu pensa sobre isso. Eu não acho fácil descobrir o propósito. Não sei como é que é pra ti isso. Não com 20 anos, tu entende? Eu percebo que na medida que a gente vai evoluindo na nossa carreira, porque não é sobre carreira. Carreira eu entendo que é o como, né? O trabalho é o como. Mas o pra que tu serve, como é que tu vai deixar isso no mundo, muitas vezes, pra mim, sei lá, é muito através do trabalho. Pode ser através de trabalho voluntário e outras coisas. Mas todo mundo pode fazer algo para o mundo, para as pessoas, através da carreira. Mas eu percebo que com 20 anos... Eu não pensava isso com 20 anos, sabe? Por mais que... E eu percebo hoje que com 20 anos... Porque poderia eu, com 20 anos, não ter as informações que se tem hoje. Mas... hoje as pessoas com 20 anos têm. Já vem com isso instalado, né? Já vem com isso. E sabe que eu li há pouco tempo atrás um livro que eu super indico, que eu achei fantástico, e fala exatamente sobre isso, que é do João Branco, que o nome é De Propósito. É muito bom.
E aí ele fala justamente isso, e ele faz uma analogia no início, até tem um TED dele famoso que fala sobre isso, que ele compara, então, como se fosse, se todos nós entendêssemos o valor do que a gente faz, então, não é que, eu preciso ter um propósito para ser feliz, mas a felicidade é uma decisão. Então, tu levanta, tu sai de casa e tu decide que o teu dia vai ser bom, tu decide que tu vai dar o teu melhor ali. Então, é muito de dentro para fora. Não importa o outro, o trânsito, o que vem, você está decidido que tu vai ser feliz, vai fazer o teu melhor onde tu tá. Então, eu acho que, para mim, o propósito, ele é único para todos. Então, o nosso propósito aqui na Terra é servir uns aos outros. E o que a gente tem em consequência disso é a nossa missão. Então, a gente tem várias missões durante a vida. Então, um trabalho que a gente está nesse momento é a missão que a gente tem a cumprir naquele momento, naquele cargo, naquela função. Então, se a gente tem isso consciente e decidido, a gente vai para o nosso dia, para o nosso trabalho, e a gente vai dar o nosso melhor, independente de onde a gente está. Uhum. E aí o João faz uma comparação bem legal nesse livro, que ele fala do garfinho. Ele fala o garfinho, e aí ele fala, o garfo tá lá, e ele dá comida, né, pra pessoa, serve a pessoa todo dia, e ele fala, que trabalho inútil meu, né, botar comida na boca dos outros, coisa chata e tal. E aí ele fica lá na gaveta, ou às vezes fica no escorredor, e ele fica olhando para as coisas que tem na cozinha, na área de serviço ali e tal. E ele viu uma boia que salva pessoas. Então, ele viu uma boia de botar no braço e ele achou que aquela boia, sim, tinha um propósito, que ela tinha uma importância, né? Que ela servia para salvar a vida das pessoas. E aí, ele faz toda uma analogia, então, ao redor disso. Que não, né? Na verdade, aquela boia, ela muitas vezes, ela também tem uma serventia ótima, maravilhosa, mas ela também fica ali parada, sem fazer nada o dia inteiro, e ela deve olhar para ele e dizer, nossa, que divertido é o dia dele. Ele entra e sai, ele vai, ele volta. E ele tem momentos ao redor dele muito bons, ele tem comemorações, ele tem, né? Ele serve de alimento. Então, é para a gente entender que todos nós, independente se a gente está atendendo no mercado, né? Uma caixa, um empacotador, a pessoa que está pesando. Então, todo mundo vai ter uma função ali que é essencial para o todo funcionar. Então, se todos nós tivermos esse olhar sobre o nosso cargo, sobre a nossa função, vai ajudar o todo. Então, se nas empresas as pessoas tiverem essa visão delas mesmas perante o todo, então eu vou fazer o meu melhor onde eu estiver. Imagina uma empresa que todo mundo dá o melhor onde elas estão. Uhum. A gente precisa de todas as partes, né? A gente não tem como fazer todos os... Aqui, nós estamos aqui, né? Então, a gente percebe que cada um tem uma função, cada um tem um cargo. Então, é essa percepção que ele fala no livro e que eu concordo muito, que a gente realmente precisa valorizar o nosso. Então, eu acho que mora aí o propósito. E sabe, assim, daí eu te ouvindo falar, eu fiquei pensando, porque às vezes eu acompanho algumas empresas e, óbvio, as pessoas, e às vezes a pessoa está trabalhando lá dentro de uma empresa que não está adequado aos valores, ao propósito dela. Só que o que eu observo é que existe uma desqualificação dessa pessoa em relação a essa empresa. Mas, na verdade, ela nunca parou para ver quais são os valores, o propósito dela, para que ela serve. E aí, de fato, escolher uma empresa que está de acordo com isso. Eu sempre falo que empresa... e a pessoa é uma engrenagem. Uma precisa da outra para existir. Uma precisa da outra para servir, né? Exatamente. Que nem tu falou, um serve aos outros. Então, no momento que eu não sei para que eu sirvo, o que eu gosto de fazer, o que me motiva a sair de casa todos os dias... E aí eu vou para uma empresa que eu não sei também... então, nem sempre é a empresa que é ruim, nem sempre é a empresa que não te dá aquilo que tu precisa. Talvez tu esteja num lugar que não tá dando match com aquilo que tu busca, com aquilo que tá de acordo com o teu propósito profissional, sabe? Exato, porque se tu for perguntar para elas nem sabem o que elas... Não, na verdade, se a gente for botar aqui... Eu te digo quantas pessoas eu conheço que saibam para que elas servem, sabe? Então, elas não sabem, e o que é normal do ser humano
é olhar para o outro e julgar. É olhar para o outro e dizer que o problema está com o outro. Então, é o vitimismo. Então, eu sempre vou ficar no meu lugar de conforto, que eu sou, né, maravilhosa, e eu vou olhar para o outro e dizer que o problema está na empresa. É tudo mais fácil. Então, como a gente... O que tiver no mundo que seja mais fácil é o que o ser humano vai fazer. Que é para onde a mente inconsciente vai. Então, para o conforto, para o fácil, para o gostoso, para o prazeroso, para o doce, né? Então, tudo o que não dá tanto trabalho, né, na verdade. Até tu tava falando ali tu tava falando da história do garfo e da boia, né? Eu disse assim, cara, esse garfo vai furar essa boia agora. Na hora que eu disse, quer ver que esse garfo tá invejoso, vai lá furar a boia. Que tem mais poder que a boia. Tu tava contando, eu dei vida pros dois, né? Fiquei imaginando ali os dois. E me diz uma coisa que eu queria te perguntar, assim. Tu trouxe uma das coisas que tu falou, que é... que na tua percepção o mundo é um servir aos outros. Como é que é isso? Como é que tu enxerga isso? Eu queria entender um pouco melhor sobre isso. Justamente porque a gente veio, né, para o mundo. Então, acho que Deus nos reserva algo a fazer, né, aqui nesse mundo. Então, acho que nada que nos acontece é por acaso. Então, a Dani, que está aqui na minha frente hoje, e a Déia que está na tua frente, ela carrega coisas com ela mesma. Então, não tem como a gente ser igual umas outras. Então, mesmo que eu tenha 10 arquitetas uma do lado da outra, todas elas vão ser completamente diferentes. Então, a nossa bagagem, o que a gente passou enquanto pessoas, né, na nossa história, e enquanto profissional, então, a minha bagagem ali de loja, de clube, de arquiteta, de estagiário, enfim, toda essa minha bagagem, os meus estudos, os inúmeros cursos e graduações que eu fiz até aqui, me formam a pessoa que eu sou hoje e o resultado que eu tenho hoje. Isso, né, como um todo. E aí, a gente vai olhar para outras histórias, mesmo que tenha estudado na mesma faculdade, ela tem toda uma outra bagagem. Então, acho que a gente está aqui e tudo que nos acontece vai formando essa nossa bagagem, esse nosso caráter e a nossa diferenciação. Então, quando eu descubro o que eu faço, para que eu sirvo, né? Então, a gente servir é dar o nosso melhor. A gente acaba ficando muito bem com isso e a gente vai valorizando isso em nós mesmas. E aí que mora outra questão também que elas pecam muito, que elas vão querer se posicionar e tal, elas não conseguem muitas vezes vender. Então, eu não consigo fechar um pedido, não consigo fechar um projeto, um cliente, porque elas estão ali, elas não se valorizam. Isso é muito perceptível. Autoestima, né? Autoestima total. Então, a autoimagem, a autoestima dela está totalmente deturpada. Então, se ela não valoriza o que ela faz, quem que vai valorizar? O cliente que está na frente dela não vai ser. Ele está ali para comprar a ideia dela. Então, se ela não se vende para o cliente porque ela não confia nela mesma, o cliente também não vai confiar e não vai vender. Então, essa valorização precisa começar nelas para que isso, então, consiga sair e elas serem muito bem pagas pelos que elas fazem e poder, então, ter uma qualidade de vida. Então, perfeito. Por isso que eu falo do life brand, porque a gente trabalha como um todo. Porque quando a gente fala em posicionamento, a palavra posicionamento, eu gosto de muitas analogias, tu vai ver que eu faço. Não, adoro, eu acho até mais claro, porque o branding ou a marca, eu acho, pra mim não é palpável, sabe? E aí quando tu traz as analogias, eu acho ótimo. A palavra branding, só antes de falar de posicionamento, ela vem do inglês, né? Então, ela é de marcar. Então, brand é de marcar os gados na época da Idade Média. Legal. Eles usavam para marcar os gados. Então, brand é de marcar. Então, por isso que a gente trabalha... E aí, depois que tu entende o branding, o ING está em ação, né? Então, isso. É a tua marca em ação, a tua marca sendo trabalhada, desenvolvida. Então, quando tu olha para marcas que têm hoje um posicionamento, que estão muito bem no mercado, elas com certeza têm um branding por trás sendo trabalhado, porque isso vem muito. E aí, vinha muito de marcas mesmo, corporativas, marcas, né? E aí, institucionais. E aí, isso veio para as pessoas através aqui no Brasil, pelo menos, foi quem mais trouxe isso, foi o Arthur Bender, que veio para o personal branding. Então, a gente veio desenvolver pessoas com as ferramentas do branding. Então, isso se tornou mais popular, né, hoje em dia. Então, essa parte de posicionamento. E aí, quando eu comecei a estudar isso, comecei a entender, né, então, essa construção toda. E aí, para mim, faz muito sentido a gente trabalhar o life branding, que eu chamo. Então, é o meu método que eu criei. Porque, para mim, a gente não adianta... porque o mercado acaba conduzindo muito assim. A gente
construir marcas para elas irem pro digital se posicionar. Só que daí quando tu conhece a pessoa na rua, tu tem vontade de... Sair correndo. Daí não, sabe? Não então, casa. Não casa, então Sim. não é uma verdade. Então aquilo que tu tá aparecendo lá não é a pessoa que tu realmente é. Então, porque ela não se conhece, então fala, bota um blazer, tu tá, né? Pega uma taça de vinho, aparece todos os dias fazendo isso, fazendo aquilo. Então, eu tem que. Então, para mim, não funciona essas regras do tem que nada. Então, Perfeito. A gente precisa ter essa liberdade. Só que se a gente não entende quem a gente não vai ser livre nunca, né? Isso aí, perfeito. Então, daí a história do posicionamento que eu ia falar, que, na verdade, o posicionamento, se a gente for pensar do posicionamento de vida, né? Então, a gente pode pegar a analogia de um campo de futebol, onde a gente tem lá um monte de jogadores. Se a gente disser para eles, entrem lá e joguem, cada um não tiver na sua posição, então, a posição de goleiro, a posição de não sei os nomes agora. Zagueiro. Eu sei que existe zagueiro. Atacante. Isso aí. Goleiro. Se cada um não tiver na sua posição, né? No seu posicionamento ali, na sua posição, o jogo não vai sair, o negócio vai não vai todo mundo sair. só correr atrás da bola. Exato. E aí entra a parte do life, então, do branding, que eu acho que as mulheres, principalmente, não estão posicionadas nos seus lugares. Uhum. Então, começando dentro dos seus lares. Então, elas não estão posicionadas como mulheres dentro do lar. Então, a gente tem toda uma história aí que... Fale mais sobre isso. Gera uma... Pode, não tem problema. Pode... O que tu observa? Que justamente essas mulheres estão um pouco perdidas. O que tu observa? Porque... eu sei que é um assunto polêmico, tá? Não, que a gente vai entrar numa seara aqui. Mas tu sabe, bem de boa. Antes tinha a Dai aqui, a gente tava falando sobre isso. E tá tudo bem. Até ela falou antes assim, nós tava falando sobre chorar numa reunião. Eu, na minha opinião, até falei assim, vou ser cancelada. Na minha opinião, não é legal chorar em reunião. E tá tudo bem, essa é a minha opinião. Uhum. Então, é uma percepção que é tua. E tá tudo certo, vai lá, sem... Sim, porque não existe certo e errado. Não, a gente é o que nossas tu opiniões, Não, né? perfeito, nem estressa. Tá. Vai lá. Porque eu acho que justamente isso começa, né, na pessoa... Porque dentro dos lares, ao meu ver, na minha opinião, não estou certa. Não, vai lá. Sou rainha da certeza, mas o que funciona para mim e o que eu construí na minha vida é justamente de um lar onde a gente tem as posições, né? Então, e claro que por um momento, talvez ali na época do clube eu me perdi um pouco, daí isso tudo que aconteceu comigo, os meus desertos aí que eu passei, né? Me fizeram enxergar isso e aí voltar também para isso, de que os nossos papéis, então, dentro de casa, né? Como mães, como administradora do lar, como que legal. Mulheres, eu acho que eles são indispensáveis. Então, a gente precisa olhar para isso e querer estar ali. Porque não existe como a gente ocupar o lugar do marido como sendo provedora, a chefona ótimo, da perfeito. casa e querer que ele também ocupe esse lugar. Então, não existe lugar vazio. Então, se eu tô nesse lugar, ele vai saindo dali. Então, quem que é mais forte na relação vai conseguir se colocar ali. Então, se a mulher se coloca ali e o homem deveria estar ali, ele acaba tendo que sair ou se tornar um igual a ela. Então, tem duas pessoas cumprindo o mesmo papel ali. Entendi. Então, eles estão... E muitas vezes é o que a gente vê nos relacionamentos. Dessa competição. Quem ganha mais, quem faz mais, quem é mais isso, mais aquilo. E aí não estão ali contribuindo. Então, uma outra palavra que acabou sendo denegrida na nossa sociedade é a questão da submissão. Então, para mim, a submissão ela é muito clara, porque quando um homem e uma mulher decidem ficar juntos e têm uma missão juntos, não há nada mais natural do que um ser submisso ao outro. Então, a gente tem uma missão juntos, a gente tem uma submissão juntos ali. Em algum momento. Então, muitas vezes eu vou coordenar alguma coisa, ele vai ser submisso a mim, porque ele vai ter que... é eu que mando naquela área ali. E outra ele, então a gente vai ter essa submissão junto. Então, a submissão dos dois. Então, não é... Não é uma eu preciso obedecer. Isso. Então, é uma construção juntos. Talvez um vai liderar em algum momento, o outro na outra. Exato. Então, essa questão, para mim, de família, ela é muito forte e ela é muito decisiva em tudo. Porque lá em casa as crianças sabem o que vem antes, quem que é o quê. Quem que é referência para o quê. O quê. Então, o pai é o cabeça da nossa família. Então, eu digo que eu sou o pescoço porque eu conduzo a cabeça para onde eu quero. Para onde sou eu que tô ali. Isso aí. Ele é a cabeça, eu sou o pescoço. Enfim, ele é o cabeça, então ele que conduz e a decisão o final sempre vai ser dele. Uhum. E ele é o provedor master, então ele é o que provém. E eu consigo, mesmo trabalhando e me realizando na minha profissão, eu consigo ter tempo, então, para
olhar para minha casa, olhar para meus filhos, educá-los, né? Ter esse tempo com eles de qualidade. Então, eu acho que é isso que tá faltando, né? Como é que... Eu queria a tua opinião. Eu sei que essa é uma opinião. E, de novo, não existe certo e errado para quem tá nos ouvindo. Como é que tu observa, na verdade, essas pessoas, por exemplo... Porque o que tu tá falando eu me enxergo, tá? Tu falou muitas vezes não da minha história, mas hoje eu percebo meu marido provendo, mas eu também eu provenho, que se fala? Eu estou provendo também, né? Então, mas eu não tenho filhos. Mas hoje eu percebo, eu acabo organizando muitas vezes algumas coisas do lar, ele organiza outras, mas a gente se complementa de alguma maneira. Mas eu queria te ouvir, assim, eu fiquei interessada nesse assunto. Como é que tu percebe essas pessoas, assim, que tem essas pessoas que têm... por exemplo, tem um gerente numa empresa e um gerente na outra. E tem um filho. Como é que tu observa, como é que essa mulher... Como é que ela deveria, teoricamente, ela deveria agir nesse... Isso anula o fato dela trabalhar? Isso anula ela ser do lar? É isso que eu queria entender, não, assim. De jeito nenhum. E também porque tu tem o teu trabalho, né? Isso não anula o fato do... Exato. Então, quando a gente tem esses papéis definidos dentro do lar, da casa, tu tem mais liberdade. Então, eu tenho liberdade enquanto esposa e que não sou a provedora master. Então, vamos dizer que ele entra em casa com 10x e eu entro com 2x. Então, não quer dizer que eu não trabalho e não contribuo, mas tudo que entra é nosso. Então, o que acontece muito, que eu vejo, é que as pessoas ficam com cada um para si. Então, por isso que tem que ser meio igualitário, porque senão a gente não vai conseguir te acompanhar na viagem, porque, né, eu vou pagar 10, tu vai pagar 10 e da onde é que eu vou tirar? Então, não tem uma construção juntos. E aí, entra o papel do homem. Então, o homem, se ele não reconhece o valor e o papel dessa mulher na vida do casal, na vida da família, ele vai achar que ele tá fazendo... Porque a sociedade está impondo isso. Muito obrigada. Ele está fazendo demais. Então, vai da mentalidade dos homens. Então, eu tenho um homem maravilhoso na minha casa que sempre valorizou o meu papel enquanto esposa, enquanto mulher. Então, ele fala, se não existisse alguém cuidando do nosso lar para mim voltar para casa, então um lar em paz, um lar com amor, um lar cuidado, bonito, limpo, cheiroso, como é que eu ia para o meu trabalho e me dedicar 100% lá? Eu não ia conseguir. Então, ele enxerga o valor que tem disso e quem é que vai estar educando o meu filho enquanto eu tô lá. Então, eu acho que quando a gente tem essa liberdade, eu trabalho e tenho a minha renda. Mas eu tenho a liberdade de trabalhar só de tarde. Então, de manhã eu fico com eles, fico com as minhas coisas, fico com as minhas coisas da casa, particulares. Então, eu faço mercado, vou na academia, blá, 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 blá. 1000 coisas que a mulher tem para fazer e levar as crianças aqui, levar lá. Então, eu faço de manhã. Então, meu dia se divide nisso. Mas sempre foi assim, Andréia? Ou vocês construíram isso juntos? A gente construiu, mas antes de casar. A gente construiu no relação... A gente ficou... Porque casamento é um processo. É um processo. Mas a gente, desde namorados, assim... Por isso que eu acho que o posicionamento é de vida. Porque sempre, desde que a gente namorou, e a gente noivou, e a gente casou... Sempre eu tive um posicionamento, assim... E também acho que vai muito de criação. Então, não é uma regra mágica, né? Todas as pessoas vão nascer assim. Então, eu tive muito isso de saber o meu valor. Então, também ajudou um pouco na condução, na construção disso, né? Então, ele sempre me respeitou em relação às minhas escolhas, em relação às trocas de profissão que eu tive aí no meio, né? Disso tudo também, sempre me apoiou muito. Então, vai muito da construção do casal, obviamente. Mas eu acho que o que tem hoje em dia é... A mulher reclama que o marido não valoriza, mas ao mesmo tempo, que nem eu disse antes, começa nela. Ela não valoriza o que ela está fazendo. Então, ela, quando alguma amiga fala que está ficando em casa, ela acha, né? Tá cuidando do lar, não tá fazendo nada. Então, mas ela mesma não valoriza o trabalho que existe dentro de uma casa, de um lar e de uma mãe, né? Que cuida Deia, mas eu percebo muito homem, muitas vezes, fazendo isso. O homem, não digo só o homem, a mulher também, mas os dois, não vamos, né? Mas eu percebo a relação do homem e da mulher, na verdade, eu percebo também o homem colocando, porque a mulher também, por muitos anos, ela ocupou esse espaço, por muito tempo, por ela ter ocupado esse espaço, o homem também coloca nela a responsabilidade de... ser do lar, cuidar dos filhos, e não ver isso como algo que agrega valor a ele, mas como uma obrigação dela, entende o que eu quero dizer? Então, essa mentalidade que elas precisam fazer com que eles entendam também. Só que eu acho que eles falam isso,
mas é o que elas também deixam perceber, elas se deixam conduzir para isso, né? Então, elas mesmas não valorizam. E aí outra coisa que também, né, vem junto a isso é quem é que... Porque daí entra também essa questão das marcas, né? Quem é que tu tá sendo dentro do teu lar? Então, quando a pessoa chega em casa e tu tá lá sem trabalhar, então aí tu fica uma insuportável. E aí o homem, claro que o homem prefere que tu vai trabalhar do que ele chegar em casa e ter uma pessoa que tá ali reinando, né? Sim. Falando, enfim... Então, eu acho que não tem como a gente colocar aqui uma receita de bolo para que as coisas dêem certo. Eu falo do que para mim dá certo e deu certo até hoje, como é que a gente construiu. Mas eu acho que o que está acontecendo muito isso e acaba que a sociedade acaba impondo isso. E aí todo mundo acha normal. Então, normal. É porque normal. existe, na verdade, uma mulher que está vindo para o mercado de trabalho. Ela está vindo para o mercado de trabalho e ela acaba também sendo provedora. Aonde ela... E não tem problema nenhum. Exato, isso aí. Mas aí se perde muitas vezes, entende? Se perde, exato. Se perde. Se perde porque ela se coloca como sendo a principal provedora, muitas vezes. Ou que ela precisa ser igual a ele. E aí ela acaba se culpando muito, porque ela não consegue acompanhar, então, a educação do filho, não consegue acompanhar. Porque tem muitas tarefas a serem feitas, né? Ou até aquele homem que muitas vezes ganha muito menos do que a mulher. E aí se coloca... Não, mas o homem é provedor, ele deveria ganhar, sabe? Sei lá. Enfim. Não existe uma equação exata. Mas então. no final das contas, se eu ganho 10 e ele 2, no final os dois são 12. Exato. Só que daí o que acontece? Eu acho que o que atrapalha muito isso é que todo mundo considera muito um plano B. Então, se não der certo, eu vou ficar aqui com o meu, ele vai ficar com o dele. Se não der certo, a gente, cada um para si e vamos seguir a vida. Então, eu acho que desde um princípio, eu ter essa decisão de fazer as coisas juntos e a Lara Nestor que fala muito disso. Eu adoro ela, guria. Eu amo ela. E ela fala bem isso, né? Não existe a opção de não sair. Claro que depois... sim, depois ela teve que sair, né? Mas aí foi foi uma caso coisa à parte. Mas eu acredito muito nisso, muito. Né? De fazer dar certo aquilo que tu se propõe. Claro que, né, existem exceções aí de, né? Não, e ela fala assim, a gente vai ficar junto até o final, nós dois estamos nessa sala, nós vamos ter que sair daqui bem. Vamos sair, vai fazer dar certo, Exato, né? Isso aí, eu também concordo. Então, eu acho que é muito, muito isso, né? De muito esse plano B. E aí, as pessoas são em casa uma, e aí são nas empresas outras. Então, elas são super agradáveis, são queridas, são cheirosas e tal, né? Quando vai trabalhar em casa, é um ogro, né? Então, tem muito essa dualidade de personalidade também. Então, as pessoas acabam que, obviamente... vai procurar algo que te agrade mais, né? Sim. E aí, entra os terceiros nas relações. Então, acho que isso muito Que interessante isso. Enfim, a gente entrou para um viés. Não, mas tudo bem. Eu acho que é importante. Sabe por quê, Deia? Porque eu percebo assim, eu falo bastante sobre mulher no mercado de trabalho, de maneira geral, assim. E o que eu observo? A mulher, para ela conseguir crescer, ela precisa ter alguém do lado que o impulsiona. Pode ser uma pessoa ótima que impulsione, pode ser uma pessoa péssima que puxe para baixo, tu entendeu? Então... loucura. Exato. Então, o que eu observo, na verdade, é que a mulher, ela precisa ter alguém que dê esse suporte para que ela possa se desenvolver, para que ela... Porque daí tu vai dizer assim, mas o homem também precisa... Não, mas o homem, ele já tem. Ele, na história dele, ele já tem uma pessoa que faça isso por ele. Que é a mulher. Então, a mulher também precisa ocupar o espaço dentro desse casamento, aonde ela consiga se posicionar e dizer, olha, eu preciso deixar o meu filho com você, porque você tem condições de cuidar do nosso filho, e eu vou me desenvolver, eu vou estudar, eu vou... Só que o que acontece? Tem um filho, a mulher acaba se colocando nesse papel de muitas vezes, de inutilidade, e ela não se acomoda, mas ela acaba, muitas vezes, acumulando funções, né? Então, enfim, é um assunto delicado, mas é o que eu observo, assim, ela acaba muitas vezes sacrificando, muitas vezes, a independência dela, a independência, o trabalho, mas ela tem uma pessoa ali que ela poderia contar, sabe? Tem que ser muito equilibrado, né, essa relação. Muita comunicação, muita conversa. Exato, muito diálogo. Muito. Porque não tem como, né? Então, a gente tá ali juntos. Então, né, uma hora eu vou pro banho, tu vai pro tema. Eu vou pra janta, tu vai... Sabe? Então, essa parceria realmente de vida e de casal, que eu acho que é o que falta, né? E as pessoas olharem para isso realmente como algo que também precisa ser desenvolvido, precisa ser olhado, precisa ser dedicado, né? Porque senão junta as duas escovas ali, vão morar junto e cada um com as suas manias, cada um com o seu ego, e aí fica só alfinetando. E só preparado para o momento que não der certo, tá? Tchau.
Tá aqui, tá minha conta. Pra atacar, Isso. Então... Uma coisa que eu acompanhei bastante nas tuas redes sociais, eu queria que tu falasse um pouco. O teu processo ali da descoberta, tu teve um câncer, né? Isso. E esse processo, tu utilizou ele para... tu cresceu... Como é que foi isso? Em relação a trabalho, tu diz? Não, de maneira geral, pessoal, profissional. Porque no meu entendimento, se tu passou e tu... alguma coisa, tu me parece ser bem reflexiva. Pra alguma coisa, aquilo naquele momento existiu algum propósito, no meu entendimento. Muito. Então, ele aconteceu justamente ali em 2020. Eu tava nesse processo ali já tinha transitado, então eu tinha encerrado o clube. E aí tava com a parte da agência. E aí tava com essa mentoria que eu falei que eu fiz de 20 pessoas. Essa mentoria terminou em outubro. E aí eu descobri o diagnóstico do câncer foi ali em dezembro. Então, já tinha encerrado. E eu tava querendo abrir uma outra turma. Então, eu falei, não, vamos dar uma recuada aqui. E aí, claro, foi muito difícil. Foi bem impactante, assim, né? Então, tudo que a gente acaba mais mudando na vida é o que nos gera alto impacto, né? Então, quando tu perguntou ali algumas coisas, né? Eu coloquei algumas. E essa foi uma delas, né? Que mais mexeu comigo, assim, porque tu acaba... Não adianta. Eu acho que a nossa mentalidade, a nossa visão, a nossa ótica de mundo, ela é única, né? Ela é ajustável. E aí tu acaba olhando, então, o mundo, as coisas, as pessoas de uma outra forma. Redimensiona, né? Redimensiona. Então, tu passa por um momento ali de muita reflexão, de muita... Então, eu que já tinha essa conexão com Deus, me aprofundei mais ainda. Então, essa intimidade, assim, com Ele foi muito necessária e muito de amadurecimento, assim, sabe? Então, foi uma coisa muito, muito importante. Eu acho que sem Ele eu não teria passado por tudo isso da forma que eu passei, porque quem olha de fora diz que foi muito tranquilo, muito fácil. Mas foi difícil, pesado, né? Quanto tempo tu ficou em tratamento? 18 meses. Tu postava bastante, né, naquela época. Postava indo lá e fazendo. Porque justamente eu acho que eu gostaria de passar essa visão que eu ainda acho que é importante, né? Que não importa o que nos aconteça, importa o que a gente faz com aquilo que aconteça, né? Então, isso nos acontecimentos do dia a dia. Bati o carro, né? Agora vou morrer. Sei lá, qualquer coisa que aconteça no nosso dia, qualquer coisa. Então, acho isso diz respeito à nossa inteligência emocional, de saber o que fazer e como lidar em cada situação, né? Então, acho que esse processo do câncer foi um professor, assim, né? Me trouxe muita reflexão, muitas coisas em relação a tudo. E aí, dentro disso, foi talvez que veio nascendo mais ainda essa parte do deixar marcas, do propósito. Porque tu acaba tendo contato, então, com a morte, né? Porque o que pode acontecer de pior na verdade, com todos nós, todos os dias. Mas a gente não tem consciência disso. No caso, tu palpa, né? Ali é mais palpável. Então, como se tu se aproximasse, né? Aqui a morte, me aproximo dela. Então, tu se aproxima mais e tu acaba tendo essa percepção. Então, e se eu for? O que eu vou ter deixado? O que eu vou ter, né? O que vão lembrar de mim pelo quê? O que meus filhos vão dizer? Né? Então, a gente acaba tendo essa consciência. Então, acho que é uma elevação de consciência em relação à vida, a tudo, né? E tu descobriu com um exame? Foi de bobeira, assim. Eu tava indo pra academia, esperando meu marido pra gente ir pra academia juntos de manhã. E eu tava com um macacão, assim, escorada na coisa. E eu fiz assim. E aí, eu falei, que estranho essa bolinha. E aí, foi palpando, assim. Daí, eu mostrei pra ele. E ele falou, não parece não ser nada demais, mas vai ver. Aí, mostrei pra minha funcionária, mostrei pra minha mãe. Daí, todo mundo ficou meio assim, ninguém sabe, né? Aí, eu falei com a médica, ela falou, vem aqui amanhã. Me encaixou lá de um jeito, 12:00. Aí, fui nela. E aí, quando ela palpou, ela já falou, vamos fazer uma biópsia de urgência. Uma eco de urgência. Daí, já desci no Fêmea ali mesmo, a gente já fez. E aí, dali, o médico que fazia, ele já é o que faz o laudo e tal. Ele já quis coletar uma biópsia, então já fez, né? Na hora? Já na hora, porque daí ele já vê, né? Ele não tem certezas e não tem nada de conclusivo ali, mas ele já vê que é algo... Sim. Né? Então, já foi pra biópsia, mas ele não me passou nada naquele momento. Então, ele só pediu e fez, né? Eles ali ficaram. E eu não sou muito atucanada com essas coisas. E eu fui pra vida. Fui pra vida. Let it go! Larguei. Aí, fiz a biópsia e fui. E aí, isso tinha que esperar uma semana pro resultado. Se fosse, talvez outra pessoa teria quase infartado uma semana esperando. Tu super relaxou. E eu, esqueci do negócio. Daí, eu tava almoçando com meu marido na quarta-feira. Daí, ele falou, não é hoje o dia de pegar o resultado? É verdade, eu vou lá pegar. Daí, fui lá pegar o resultado. Ele falou, quer que eu vou junto? Eu falei, não, pode deixar que eu vou.
Aí ele falou, não abre, né? Daí eu falei, não vou abrir. Não, imagina. Aí eu abri, só que sabe sei lá, a gente fica, sei lá, a coisa do dia a dia, assim, então, com tanta coisa pra fazer e tal. Eu fui lá, peguei, saí, e é uma quadra pra mostrar pra médica, né? Aí eu saí, abri, e eu li, mas, tipo, não processei, sabe? Fechei o envelope e fui andando, fui respondendo ali e tal. Daí peguei e mandei uma foto pra ele. Falei, já abri, tô indo lá na médica. E não processei ali o que dizia, com o resultado, com o que significava e tal. Aí sentei lá, ele falou, eu te falei pra não abrir, tô indo pra aí. Daí quando ele escreveu... ele leu! Quando ele escreveu aquilo, eu falei, opa, então se ele tá vindo pra cá, porque alguma coisa é séria. Daí eu fui olhar na internet, né? Daí, enquanto eu esperava ela, eu fui olhar. Aí eu já sabia, então, o que se tratava, mas ainda não me apavorei. Aí quando ela abriu a porta, ela começou a chorar, daí eu me apavorei. Querida. Ui, me arrepiei, guria. Ai, sim. Daí, porque ela me tratou, na verdade, a vida inteira, né? Ela é minha médica de sempre. E aí a gente teve os filhos junto e tal, tudo, então, acompanhou toda a história. Que legal. Aí, até me emociono. E aí, nessa hora, foi que eu entendi, então, né, a gravidade da situação. Daí a gente sentou, conversou e tal. E aí decidimos tudo o que ia fazer, o tratamento. Você chegou a fazer cirurgia e tudo mais? Sim. Daí ela já me indicou para os médicos que ela tem de confiança, daí eu fui já nos médicos. E aí eles falam, né, realmente essa palavra que é uma corrida contra o tempo, né? Porque se tu não faz as coisas que tem que fazer, acaba que ele vai avançando e... Mas tu pegou no início ainda? É muito relativo esse negócio de falar que pega no início, né? As pessoas usam esse termo, mas ele não é muito verídico porque ele... o médico fala que o câncer, enfim, ele tem um nome e sobrenome. Então, cada um é um, né? Então, e ele é muito individual. Então, se botar 100 mulheres aqui, cada uma vai ter um. Entendi. Então, ele era um grau 3, o grau dele. Então, se tu não fizesse nada muito rápido, ele ia, assim, avançar, enfim. Então, ele já não era bem no início, mas também não era um negócio... que não tinha mais volta, né? Então, ele foi um tempo ótimo ali que a gente descobriu. E aí, esse foi o primeiro. Depois teve um segundo ali que a gente descobriu, mas ele era na mesma região. Então, o que aqui me matava com um tratamento matava, já servia para os dois. Então, não precisou tratar diferentemente, né? E aí, então, foi que a gente fez as 18 sessões de quimio, depois a gente fez a cirurgia. E aí, depois, agora só acompanhamento, né? Então, de 2000... Faz quanto tempo já, Deia? Que encerrou março de 2022. Faz um ano agora. Fez um ano agora que encerrou e que o médico me disse que eu estava curada, 100% Que legal. curada. Que foi uma das coisas que tu trouxe, né? Que um dos melhores momentos da tua vida foi quando tu fez a última sessão, né? Então, isso marca bastante, né? Porque, imagina, tu fica ali no... Sim. Não adianta, né? Quando mexe com isso... Imagina. E a palavra assusta bastante também, né? Então, tem pessoas que fazem o 8 ou 80, né? Tem gente que diz, não, mas hoje em dia o câncer, né? É como uma gripe. Senta lá. E tem outras pessoas que daí já estão te enterrando. Então, tem as duas vertentes, né? Então, tem que saber lidar nesse meio do turbilhão. Então, como a gente está, vai totalmente conduzir como a nossa família, nosso parceiro, nossos filhos vão lidar com aquela situação, né? Ser do jeito que tu facilitou o processo. Muito. Os médicos diziam, eles falaram, sei lá, 70% é tua cabeça, sabe? Que legal. Tua confiança, a tua conexão com Deus, tudo isso. E já tem provas disso, né? Cientificamente provado que tanto Deus quanto, né, a nossa mentalidade, tudo isso ajuda para a melhora das células. Exatamente. E agora tu tá fazendo acompanhamento, bonitinha, bem direitinho. É bonitinha, né? Eu não posso dizer, porque se eles me escutarem, eles vão me dizer que não tá bonitinha. Mas estou fazendo bonitinha. Eu atrasei uma estou dando o meu melhor. Estou dando o meu melhor. Mas atrasei umas ali, mas já tá tudo em dia agora. Tá, isso aí. Vou puxar tuas orelhas. Apanhando. E hoje, de alguma maneira, qual foi o maior ensinamento desse processo que tu passou? Pergunta difícil. Maior de todos. Eu acho que é isso, sabe? É isso que a gente vem conversando. Eu acho que é a gente entender o nosso papel aqui enquanto né, seres humanos e a gente talvez dar o nosso melhor onde a gente passa, sabe? Onde a gente ser fator de soma na vida das pessoas, né? Então, a gente tem uma luz dentro de cada um de nós e que a gente vai espalhando essa luz por onde a gente passa, né? Então, esse processo me trouxe muita consciência disso. Então,
a gente passa a vida meio aleatória, assim, meio sobrevivendo, meio perdido, meio alienado, sabe? Então, 95% das pessoas passam a vida meio alienada. Então, quando a gente tem alguns momentos, né, de alto impacto, aí a gente acaba tendo, que eu uso a analogia do iceberg, né, para falar dessa consciência. Então, 95% a gente está, né, com tudo lá embaixo, que é o que nos conduz, as nossas emoções, os nossos prazeres, as nossas coisas vão conduzindo a nossa vida. E aí, quando a gente tem essas questões, acho que a gente resgata nosso inconsciente, traz coisas ali para cima para o consciente e tu vai fazendo coisas diferentes dali para frente, né? Então, acho que me ajudou essa elevação de consciência, assim, da importância da vida, do presente, de curtir o momento, enfim, que não se preocupar com o passado, não se preocupar com o futuro, de viver o hoje, enfim. E até hoje tu traz contigo isso? Trago muito comigo isso. Na verdade, é uma coisa que já era minha e eu só funilou um pouco mais. Aprofundei mais ainda. Então, mas sempre tive esse pensamento. Engraçado. Assim. E na verdade, engraçado que é exatamente isso que tu faz com as mulheres hoje, né? Exatamente. Tu ensina exatamente o teu jeito de viver, né? Eu elevo a consciência delas sobre elas mesmas. Perfeito. Porque quando a gente consegue entender o nosso valor, a gente acaba valorizando o nosso trabalho, o nosso serviço, né? Enfim. Legal. E para nós, parece que nós estamos aqui já, né? Passa tão rápido. Passa. E pra gente finalizando, o que tu diria para uma mulher que ela deseja... O que tu falaria para uma mulher que deseja... Uma mulher que deseja fazer algo... Deseja empreender. Deseja deixar a marca dela. Deixar a marca dela. Isso. O que tu diria, assim, para as mulheres que estão nos ouvindo? E o que tu diria para elas? Como é que elas poderiam deixar a marca delas? Primeiro, para elas buscarem justamente, então, esse auxílio, né, de ferramentas que existem hoje para isso, para a gente entender, então, para elas entenderem, primeiramente, a essência delas, a identidade delas, para que elas consigam, então, se posicionar no mercado de fato, né, se posicionar na vida de fato, como quem elas nasceram e foram desenhadas para serem, né? E quando elas entendem quem elas são, elas conseguem... Porque aqui entra uma outra coisa que talvez a gente pode abrir só um último parênteses aqui. Vai lá. Que é bem legal da gente comentar, que é um erro como a gente foi educado, né? Eu acho que isso é bem forte na nossa sociedade, que a gente olha para os outros e olha para as pessoas e a gente, então, primeiro... fala do que ela faz. Então, a gente começa na nossa profissão. Se eu pedir para apresentar lá atrás, eu ia dizer... eu sou arquiteta, blá, 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 blá. Então, a gente fala o que a gente faz. Então, a gente foi ensinado a valorizar o que a gente faz e o que a gente tem. E depois, por último, na nossa torre ali, na nossa pirâmide, o sou. Então, se tu pergunta para a pessoa quem é a Dani, a pessoa fica com... né? Demora para responder porque ela não sabe quem ela é. Então, essa pessoa, normalmente as pessoas são conduzidas assim, então, a valorizarem o que os outros têm e o que os outros fazem. E, por último, o que são. E aí a gente percebe muito isso dentro das corporações, que uma pessoa que trabalha por muitos anos lá como, sei lá, diretora comercial da Randon. Então, ela sabe que ela tem esse cargo. Então, quando perguntam, quem é você? Eu sou diretora. Então, eu sou diretora. Então, uma pessoa se intitula, ela inteira, ela é diretora do Mercado Randon. Então, ela não é mais nada na vida, ela é aquilo. Então, essas coisas intitulam ela. Então, se ela perde... Rotulam ela, exatamente. Então, como se a gente fosse uma garrafa e aquilo ali fosse o nosso rótulo. E aí, o perigo disso... Perfeito. É de quando tu perde esse emprego, quando tu é desligado desse emprego, tu perde a tua identidade. Perde tudo, tu não sabe quem tu é. Exato. Então, tu cai, tu morre. Tem pessoas que se matam de verdade. Tem exemplos, né? A gente conhece. Que realmente perdem a vida porque elas achavam que elas eram aquilo ali. Então, ou a mesma coisa acontece com o dinheiro. Então, a pessoa... Existem muitos homens, né? Que foram muito bem-sucedidos, tinham muitas coisas. Então, eram pessoas de sucesso, tinham né, casa, carro e tal. E perderam aquele dinheiro. Então, eles acabam que entendem que eles perderam tudo. Então, eles eram... A autoestima está debruçada sobre algo. Exatamente. Então, é o que tu faz, o que tu tem. E o que tu é, pouco importa. Então, eu ensino elas a essa base. Então, primeiro importa quem tu é, depois o que tu faz, depois o que tu tem.
Então, isso é muito perceptível, sabe? Bem legal, fiquei pensando. Porque às vezes a gente fica tanto tempo, muitas vezes, numa empresa que a gente acaba despersonalizando, a gente já não sabe muito. Tu vive, tu é quem tu é, porque tu tá dentro daquele negócio. No momento que tu sai daquela empresa, quem tu é? Uhum. Tu é a Daniela que trabalhou, sei lá, anos em determinada empresa. E fora dessa empresa, tu Quem é... tu é. Exato. Então, a pessoa perde a identidade dela. Despersonaliza, né? Então, a maioria das pessoas, elas se intitulam aquilo que elas fazem, o que elas têm. Legal. Isso é uma coisa que eu acho que eu diria para elas. Comecem a descobrir quem vocês são. E para o que servem, né? E para o que servem. Deia, querida, muito obrigada por ter aceitado o meu convite de estar aqui. Acho que foi fantástico. Tu poder trazer um pouco da tua história. E eu sempre aprendo muito com vocês que estão dividindo a história. Inclusive, não sou mãe, mas essa questão da maternidade, de dividir, eu tô num momento que isso me gera bastante curiosidade, sabe? Uhum. Então eu acabo também usando esse momento aqui para entender, assim, para essa formatação, como é que faz, mas para mim é terapêutico também, sabe? Então, obrigada por ter aceitado de estar aqui hoje. Eu que agradeço, foi uma delícia. Que legal. Bate-papo. Muito bom, muito obrigada pelo convite. Fala tuas redes sociais pra gente disponibilizar. Tu produz conteúdo todos os dias. Fala pra nós o pessoal poder seguir. Então, eu sou uma pessoa que trabalha com posicionamento, mas eu me preocupo mais com o dos outros do que do meu. Mas isso está mudando. Estou em processo. Então, agora até eu comecei com a social media agora. Então, agora a gente tá com tudo redondinho. Vamos começar nos próximos dias a gerar mais conteúdos constantes ali. Assim como eu cobro das minhas clientes que elas façam. Então, minha rede social hoje é Andréia Neucamp, meu nome completo, que é a minha marca pessoal. Então, né, o que eu tenho de mais forte é o nosso nome. Então, eu não deixo ele ali. Mas está do lado, né, estrategista de marcas pessoais. Então, vão me achar como Andréia Neucamp, estrategista de marcas pessoais. No Insta é o que eu mais utilizo. O Face está abandonado. Querida. Sim, já está respirando pelos aparelhos, né? YouTube e Spotify, eu não tenho nada ainda. Legal. Então tá, obrigada de novo. Eu que agradeço. E para você que nos assistiu hoje, muito obrigada pela audiência, por por acompanhar o episódio inteiro aqui conosco. Quem nos ouviu no Spotify, é importante de novo que vocês sigam o canal e que também vocês avaliem os episódios do canal também. E para você que tá no YouTube nos assistindo, é importante que você se inscreva para que você receba todas as semanas notificações a respeito dos novos episódios. De novo, obrigada por você que nos acompanhou. E segue a Andréia, me segue lá nas redes sociais, @Daniela Grolli. E beijo e até mais.